Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um programa BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos dessa quarta-feira. E a gente tem o destaque do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, rapidinho, já para a tela do VBet, o nosso site parceiro. Tá aqui o nosso primeiro jogo, né, de destaque, é do líder do campeonato, né, muito perto aí de ser campeão. Então, tem Internacional contra Botafogo, né? O Inter está na quarta colocação, chegou a estar em terceiro, perdeu o último jogo para o Flamengo. E o Botafogo segue em primeiro lugar, 3 pontos à frente do segundo colocado, que é o Palmeiras. O Palmeiras deixou aí a chance escapar no confronto direto que tivemos, né? Lá em São Paulo, no Allianz Parque, foi Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras perdeu do Botafogo, estavam empatados. E aí, com isso, então, o Botafogo fica mais perto do título, tá bom? Qual que é a situação? Bom, o Botafogo ainda chega com uma moral extra porque ganhou no sábado a final da Libertadores, né? O campeão da Libertadores pela primeira vez na história. O Botafogo não tinha esse título, ainda ganhou do Atlético Mineiro lá em Buenos Aires, tá bom? O Inter vinha aí com 16 jogos sem perder, ou seja, estava numa fase impressionante, perdeu para o Flamengo, como eu falei, não tem mais chance aí de brigar pelo título, nem matematicamente, fica aí entre o Botafogo e o Palmeiras mesmo, tá bom? Para o Botafogo, só a vitória interessa se quiserem depender apenas dos seus próprios resultados, né? Se perder ou empatar, aí dependendo dos resultados do Palmeiras, o Botafogo vai ter que torcer aí para os outros jogos. Então, para o Botafogo, se vencer, já coloca então a mão na taça, tá? A gente imagina, na verdade, a gente enxerga aqui que vale a pena apostar para o lado do Botafogo. Você vê que está quase igual, né? Estão quase iguais as odds. Olha aqui, ó, vitória do Botafogo 2,63, vitória do Internacional 2,73, ou seja, praticamente as mesmas odds. O jogo é no mando do Internacional e o Botafogo tem esse ânimo extra, né? Porque para o Internacional já não vale mais aí esse jogo, já vai ficar entre os 6 primeiros, vai pegar vaga por ano que vem da Libertadores, mas não tem muita diferença, né? Ficar em terceiro, em quarto, em quinto. Então, o interesse mesmo é maior do Botafogo, tá bom? Que vai ter mais motivação. Como as odds estão muito altas, a gente acha que uma boa aposta é pegar o dupla chance, tá? Que é o 2 ou empate aqui, né? Muitas vezes você encontra como X2. O que quer dizer? São duas possibilidades da gente ganhar, né? Chance dupla ou dupla chance, né? Na verdade, essa é a tradução do inglês que vem como double chance. A gente aposta em duas possibilidades, ou seja, no empate e na vitória do time 2, na vitória do visitante, que é o Botafogo. Então, você pode achar, como está aqui, ó, 2 ou empate, né? As outras opções seriam o time 1 ou empate e o time 1 ou o time 2, né? Sem empate. Então, a gente vai pegar empate ou Botafogo, paga 1,44 se a gente acertar ou empate ou vitória do Botafogo, tá bom? Acreditamos que pela motivação, situação no campeonato, é, é a aposta mais sensata aqui. Aí vamos para o outro jogo, né, que vai definir aí por quê? Porque é o segundo colocado, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, né? Então é Cruzeiro e Palmeiras. Você vê aqui, o Palmeiras é o segundo colocado com 70 pontos, 3 pontos atrás, e o Cruzeiro está ali na nona colocação. O Cruzeiro não vem tão bem, né? Tem aí, olha, 2 empates e uma derrota nos jogos mais recentes. Perdeu a Sul-Americana também, né, para o Racing da Argentina. E o Palmeiras vem, então, dessa derrota aí para o Botafogo, né, que foi praticamente o jogo da decisão. Precisa ganhar agora os seus jogos e contar com o tropeço do Botafogo depois do que aconteceu. O jogo é importante aqui para o Cruzeiro, diferente do caso do jogo anterior lá com o Internacional. Por quê? Porque o Cruzeiro está querendo pegar uma vaga para a Libertadores, né? Você vê que está aqui na nona colocação, ou seja, não tem essa vaga. E se conseguir se colocar melhor aí na tabela, pode conquistar a vaga para a Libertadores. Então a gente acredita que esse é um jogo que os dois times vão atrás de tentar vencer, vão buscar gols. Então é uma partida para ter gols. Então nós vamos aqui, olha, mais
de 2 gols, tá bom? Aqui a gente ganha a aposta se tiver 3 gols ou mais. Se tiver exatamente 2 gols, aqui no caso de acima de 2, né? Aí a gente tem a aposta anulada, o dinheiro é devolvido para a gente, tá bom? Então, paga 1,53 para ter mais de 2 gols, ou seja, para ter 3 gols no jogo. Como eu falei, a gente acha que os dois times têm interesse em buscar o gol do adversário, tá bom? Os outros jogos não influenciam tanto assim na disputa do brasileiro. A gente vai falar um pouco de campeonato inglês aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente vai falar desse jogo aqui, ó, que é Southampton e Chelsea, tá bom? Southampton é o último colocado, tem 5 pontos e o Chelsea está indo muito bem. Está brigando aí na terceira colocação. O Chelsea não vinha bem nos últimos anos, né? Esse ano está indo bem, tá bom? Está brigando aí com o Liverpool, com o Manchester City, está aí na terceira colocação. Vai pegar o time mais fraco da Premier League, o Southampton, né? Que subiu para a primeira divisão e, pelo visto, vai voltar aí para a Championship, né? Você vê que o Chelsea é muito favorito mesmo fora de casa. Olha aí, tá pagando 1,32. Acreditamos que vale a pena pegar a vitória nessas odds, tá bom? Claro, é fora de casa, é a Premier League, mas o Southampton é o pior time aí do campeonato e o Chelsea está indo muito bem. Então, vitória do Chelsea, pagando 1,32, essa é a dica, tá bom? Para vocês terem uma ideia, né, o Southampton, eu falei ali que tem 5 pontos, tem uma vitória só e 2 empates, né? Então, 13 jogos, uma vitória apenas, né? E o Chelsea, então, bem melhor aí para essa partida. Tem outro jogo aqui interessante na Premier League, que é Arsenal contra o Manchester United, tá bom? O Arsenal tá na segunda colocação e o Manchester United vem mal, né? Faz um tempo já que o Manchester United não vem bem, mas esse ano está bem fraco, né? Está aí no meio ali da tabela, ó, nona colocação para o Manchester United. O começo do campeonato foi péssimo, né? Veio muito mal o Manchester United, inclusive nas partidas internacionais, e agora está melhorando, ó. Você vê que vem aí, ó, de 2 vitórias e 2 empates nos últimos 4 jogos, né? É que o começo foi muito ruim para o Manchester United, tá? Esse jogo, o Arsenal tem jogado muito melhor, um favorito jogando em casa. Você vê que as odds estão favoritas aqui para o Arsenal, está pagando 1,44, tá bom? Eu gosto da gente pegar essa aposta, tá bom? Se pegar a atual fase aí do Arsenal, que está na segunda colocação, vindo muito bem aí atrás do Liverpool, né? Até passou o Manchester City agora. E o Manchester United estava muito mal, deu agora uma melhorada, mas não se compara com o time do Arsenal hoje. Então, eu acho que vale a pena a gente ir para o lado do Arsenal como a primeira aposta, tá bom? A outra dica, a gente acredita num jogo de poucos gols, contrariando o que é o normal da Premier League, tá bom? O que ocorre aqui? Bom, a Premier League é um campeonato que tem uma alta linha e média de gols, né? Por isso as casas de apostas sempre colocam aí um número alto de gols. Como esses dois times acreditamos que é um clássico entre dois grandes times, o jogo vai estar um pouco mais nervoso, a gente acha que vai ter menos gols, vai ao contrário da média da liga, tá bom? Esses dois times também têm as defesas menos vazadas do campeonato inglês, tá? Os dois ataques não vão ter aí uma vida fácil. Para você ter uma ideia, a média de gols em jogos do Arsenal é de 3,1 gols, mas a média de gols dos jogos do United é 2,3, tá bom? Por isso a gente acha que podemos ir numa linha de abaixo de 3 gols e meio, que já é bem alta, né? Olha aqui, ó, menos de 3,5, paga 1,54, pessoal. Pois é, a gente ganha se tiver 3 gols até no jogo, tá? E a gente perde se tiver 4 gols. Mas lembrando, a média dos times é 3,1 do Arsenal, ou seja, menor que 3,5, né? Menos de 4 gols. E a do United é 2,3, né? Então, são médias bem baixas e, por ser um jogo de times grandes, acreditamos que eles vão estar um pouco mais defensivos ainda nessas partidas, tá bom? Esses dois times já se enfrentaram 2 vezes nessa temporada, tá? Foi um amistoso e uma partida pela Premier League. Nos 2 jogos, tivemos 3 gols
ou menos, tá bom? Nenhum desses dois jogos teve 4 gols, então a gente acredita que vai acertar essa aposta aí novamente, tá bom? Vamos para o voleibol brasileiro, que é sempre um campeonato que a gente passeia aqui com os nossos especialistas. Vamos falar da Superliga masculina. A gente vai falar sobre esse jogo aqui, ó, Blumenau contra Minas. Blumenau contra Minas, aqui favoritismo absurdo, né? 1,09 para o Minas. O Minas é um dos grandes times aí do voleibol masculino, está em segundo lugar no campeonato, tá atrás do Cruzeiro, que é o melhor time do voleibol masculino, tá bom? O Blumenau é um time muito menor e vai ficar brigando na parte de baixo da tabela da Superliga e não deve ficar entre os 8 primeiros, não deve conseguir ir para os playoffs. Mesmo jogando aí fora de casa, o Minas é tão favorito, né, que você viu que paga menos de 1,10, né? E vem de 5 vitórias seguidas aí, né, o Minas. Todas essas 5 vitórias foram por 3-0 ou 3-1 no máximo, né? Então ganhou aí todos esses jogos com certa tranquilidade. A nossa entrada aqui vai ser confiando para seguir essa lógica novamente, ou seja, o Minas vai ganhar por 3-0 ou 3-1. E a aposta, que significa isso na prática, é handicap de sets para o time, menos 1,5 para o Minas, tá bom? Então, handicap de sets menos 1,5 quer dizer que o time não pode perder 2 sets, tá bom? Não abriu ainda essa aposta, tá? Isso vai abrir amanhã, tá bom? Então, se você estiver assistindo o programa na terça, provavelmente na quarta-feira vai abrir essa aposta de handicap de sets aqui, tá bom? Algumas apostas de alguns esportes abrem mais em cima da hora. E o VBET costuma ter essa aposta sim, mas não tão antes, tá bom? Então, é handicap de sets menos 1,5 para o Minas contra o Blumenau. Vamos pegar aqui um outro jogo da quarta, que é o Campinas, que na verdade a gente chama de Vôlei Renata, né? Conhecido como Vôlei Renata de Campinas, contra o Joinville. O Vôlei Renata é o vice-campeão dessa Superliga, né? Na temporada passada ficou em segundo lugar e manteve a mesma base do ano passado, tá bom? Ainda se reforçou com o levantador Bruninho e o ponteiro Celestino, tá? O Vôlei Renata também é o campeão paulista atual. Ganhou esse ano, aí recentemente, o Campeonato Paulista. É um dos candidatos para brigar aí, né, chegar talvez na final da Superliga. O Joinville é um bom time também e a lógica é que consiga ficar entre os 8 melhores, ou seja, que consiga ir para os playoffs. Mas não deve chegar aí, né? Ninguém espera pelo menos que chegue numa semifinal ou final. E o time está um degrau abaixo aí do nível do time do Vôlei Renata, tá bom? Jogando em casa em Campinas, esse time é superior e a gente espera uma vitória tranquila. Vamos ver como que estão as odds? 1,20 quase, né? Tá vendo? 1,19. Essa vai ser a nossa dica principal. Se você acha muito baixo, você combina com uma dupla, né, ou com uma combinada aí de 3 ou mais jogos, e esse 1,20 aí, 1,19 vai dar uma apimentada na sua aposta, tá bom? Mas a gente acha que não vale a pena arriscar mais do que isso, né? Colocar aí, por exemplo, um 3-0 ou uma vitória assim do Vôlei Renata. A gente acredita que uma segunda opção interessante é para ganhar de 3-0 ou 3-1, ou seja, o handicap de sets, tá bom? Ainda não está aberto também, já abriu aqui várias outras opções, né? Se você olhar o outro jogo que eu mostrei e esse, mas ainda não abriu o handicap de sets, porque esse daí só abre no dia, tá bom? A aposta vai ser igual do jogo anterior, então, Vôlei Renata no handicap de sets, menos 1,5, tá bom? Aí, se você for nessa aposta, o Vôlei Renata de Campinas precisa ganhar por 3-0 ou 3-1, tá? Se perder 2 sets, aí a gente perde essa aposta de handicap, tá bom? Vamos falar agora do voleibol feminino. A gente tem o Mackenzie contra o Fluminense, né? Você vê que é um jogo mais equilibrado aqui, ó, 1,67 para o Fluminense fora de casa, 2,07 para o Mackenzie. A gente já falou bastante, né? A gente está seguindo o voleibol aí, tanto masculino quanto feminino.
o Fluminense meio que surpreendeu, né? Se montou um time bom, mas surpreendeu o pessoal, né? Nesse início de ano, desculpa, nesse final de ano, nesse início de temporada. Foi campeão carioca, ganhando a final do Flamengo, que era favorito, e vem jogando bem o time do Fluminense, tá bom? Aliás, essa vitória sobre o Flamengo na final foi por 3-0, ou seja, completamente inesperado, tá bom? A gente acredita que o Fluminense montou, né, um time que pode chegar longe nessa Superliga Feminina, pode incomodar os grandes times, né? Venceu o Flamengo de novo depois da final do Carioca, venceu aqui na Superliga e foi muito bem contra o Praia Clube, né? Foi um jogo de 5 sets, o Fluminense perdeu, mas perdeu apenas no tie-break, que foi uma ótima atuação, contando que o Praia Clube é um dos melhores times aí dessa Superliga, tá bom? O Mackenzie é um time que estava na segunda divisão e subiu esse ano, ou seja, é um time novo aqui jogando contra os grandes times, mas também conseguiu montar um time competitivo, né? Pode até sonhar com uma vaga para os playoffs dessa temporada. Aqui entra como azarão diante do Fluminense e a gente vai apostar também na vitória do Fluminense, tá bom? Você vê que paga aí 1,67 nesse momento. Essas odds vão variar entre 1,65 a 1,70 por enquanto. E a gente acha que vale a pena. O Fluminense deve sair com a vitória lá nesse jogo contra o Mackenzie, tá bom? Com isso, a gente chega ao final do BetBox Tips, que traz as dicas para quarta-feira e avisa vocês para ficar de olho nas nossas redes sociais. A nossa conta do YouTube é @BetBoxTV. Lá você pode ver todo o programa, né, na íntegra. Se você perdeu alguma parte, você pode voltar, dar pausa, assistir com calma lá. E também na nossa rede social Instagram, que também tem bastante atividade. O pessoal coloca stories, coloca posts com estatísticas e algumas informações diferentes do nosso programa aqui, que você só vê no Instagram, tá bom? A conta também é @BetBoxTV. Faz lá uma procura, né? Faz a busca e segue a gente que você vai curtir, tenho certeza. Amanhã eu volto com mais dicas. Um abraço. Tchau, tchau.